Olá, meus amores do segundo ano. Ó, aquela parada lá de trigonometria é bem complexa, tá muito difícil ensinar assim online tudo que precisa, mas eu acho que vocês já tiveram uma ideia boa do que é, tá? É bom pesquisar, correr atrás, quando a gente voltar, se tiver dúvida, pode perguntar. Vamos seguir o barco, senão vai ficar muito atrasado isso aqui que o governo vai começar a passar depois. Matrizes, tá? Nós vamos falar de matrizes agora. Todo mundo conhece os celulares que a gente tem hoje em dia, não é verdade? E as imagens dos celulares, elas têm melhorado muito com o passar do tempo, tá? Por quê? Porque uma imagem ela é formada de pixels. E o que são os pixels? São pontinhos luminosos, né? Então, quanto mais pixels, melhor a qualidade da imagem. E esses pixels, são formados por linhas e colunas. São organizados dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, ó. Então, o que são matrizes? Matrizes são linhas e colunas, tá? Olha só a imagem aqui do gato Félix. Ó, aqui é uma imagem digital. A gente já viu código binário, né? Que é como os computadores entendem os números, ó. São formados por 0 e 1, contato ou não de passagem ou não de eletricidade. 0 é desligado, 1 é ligado. E aí, por exemplo, aqui, ó, o 1 é o branquinho, o 0 é o pretinho, ó, formou essa imagem. Da mesma forma, quando liga e desliga com a luzinha, ó, forma a imagem, ó, tá? E quanto maior a quantidade de pontos, melhor a resolução. Olha aqui uma imagem, por exemplo, de uma foto com poucos pixels. Ela fica meio quadradinha assim, ó. E quanto maior a quantidade de pixels, melhor a imagem, tá? E isso é organizado como esses pontinhos em linhas e colunas, tá? É claro, essa é uma aplicação, isso é no livro de vocês, tá? Eu tô olhando aqui a página 72, 73 e 74, que eu mostrei para vocês até agora, tá bom? Então, matriz nada mais é do que organização de linhas e colunas, são tabelas, tá? E a gente vai aprender algumas propriedades dessas tabelas, tá? Ó, uma coisa, as matrizes elas são representadas desse jeito, ó. Uma matriz A igual a MN. O que é esse MN? Linhas por coluna, sempre linha primeiro, tá? Uma matriz B, MN, do tipo MN, linhas e colunas. Vai ficar mais claro para vocês agora, ó. A e J, aqui são os elementos que estão dentro da matriz. Aqui ela poderia aparecer assim, ó, A e J, M por N, ó, M por N. Aqui eu coloquei um valor já, 2 por 3. O que significa esse 2 por 3? Duas linhas e 3 colunas. Ó, a matriz A, ela vai ser uma matriz 2 por 3. E esse IJ aqui, ó, eu já coloquei valores também aqui, ó. 1. O que significa? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. 2, 3, segunda linha, terceira coluna. 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. E essa representação permite você encontrar o valor que está dentro da matriz, a posição dele. Então, qual é o elemento aqui, por exemplo, aqui, ó. Qual que é o elemento 2, 3 aqui? É o 2. Qual que é o elemento 2, 2? É o 2 também. Desculpe, 2, 2, segunda linha, segunda coluna. É o menos 4. E o 2, 1? 2, 1, ó, é o menos 1. 2, sempre linha, coluna. Segunda linha, primeira coluna, tá? Ó, aqui eu tenho uma matriz B, B e J, 3 por 2. O que significa esse 3 por 2? 3 linhas e 2 colunas. Então ela vai ficar desse jeito, ó. Tá? O que é esse B33? Terceira linha, terceira coluna. 3, 1, terceira linha, primeira coluna. Tá? Então isso daqui representa a posição que ele está na linha. E esse MN aqui é isso daqui, ó. Poderia ser AIJ, M, N, tá? A IJ representa o elemento e aqui o tipo de matriz. Tipo, o que é o tipo?
3 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 3 colunas, 3 por 3, 4 por 4, tá bom? Legal. Voltando aqui no livro de vocês, na página 75. E o que é igualdade de matriz? Duas matrizes, uma A e uma B, elas só são iguais se elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e os elementos também forem os mesmos. Todos os elementos são os mesmos. Ah, mas no que eu vou usar um negócio desse? Para você determinar, por exemplo, ó, para que as matrizes A1, 2 e B, 3D, C e menos 5 sejam iguais, devemos ter o valor do A dessa matriz, o A11, que está na primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao A11 dessa, ou seja, A tem que ser igual a 3. Ó, o C tem que ser igual a 2, que está na mesma posição nas duas. O B tem que ser menos 5. E o D tem que ser 1. Aí as duas são exatamente iguais, tá? É só isso. Aí eu quero que vocês façam para mim. Depois vai mandar até o final da semana para mim a fotinha no WhatsApp que vocês fizeram. Não precisa copiar a pergunta, só fazer, porque a ideia é vocês pensarem e não perder tanto tempo fazendo também, ó. Vocês vão fazer para mim esses exercícios aqui, ó. Tá? Da página 75, tá bom? Aqui tá mostrando um Tzinho em cima, no livro não tá falando para vocês. O que é esse A com Tzinho? Isso daqui eu marquei aqui, ó. Isso é uma matriz transposta, tá? O que é matriz transposta? Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. O que vai ser a transposta dela? Ela vai ser uma matriz 3 por 2, ou seja, a primeira linha vai virar a primeira coluna da transposta. A segunda linha vai virar a segunda linha da transposta. Então, é isso que é esse Tzinho em cima, tá? Significa matriz transposta. No livro não estava falando, mas eu marquei para vocês ler, tá? Então, eu quero que vocês façam esse exercício para mim aqui, tá bom? Esses exercícios. Continuando agora. Adição de matrizes, tá? Primeiro, a gente só pode somar duas matrizes se elas forem do mesmo tipo. O que é do mesmo tipo? Tiver o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A hora que a minha mão sumiu aqui, que eu tava fazendo assim, ó, se elas forem do mesmo tipo, mas a minha mão não apareceu, não pega nada. Por exemplo, ó, tem duas lojas de carro, que tá falando aqui no exercício, tem duas lojas de carro. E vende 3 tipos de carro, ó, flex, gasolina e álcool, conforme o modelo. No mês de janeiro, o modelo A foram vendidos tantos flex, tantos gasolina e tantos álcool. E o modelo B, mesmo esquema. E no mês de fevereiro, também mesmo esquema. Como que você vai saber quantos carros a loja vendeu no primeiro bimestre, ou seja, na soma desses 2 meses? Você vai somar as duas matrizes, ó. Então, o que o livro fez aqui? Ele pegou as matrizes, do jeito que está na tabelinha aqui, e escreveu na forma de matriz. Escrever na forma de matriz é organizar assim, ó. E colocar essas duas barrinhas aqui do lado, ó. Escreveu a primeira tabelinha na forma de matriz e a segunda na forma de matriz. E aí você vai somar o elemento que está na mesma posição sempre, ó. Esse, o A11, com o A11 desse. Somou. Ó, o A13 dessa com o A13 dessa. Somou. Então é só somar o elemento que está na mesma posição, não tem erro nenhum. É mais mole que mamão com açúcar, tá? Então, somar matrizes é isso, tá bom? Aí tem um exercício resolvido aqui também, ó. Resolva a equação matricial A mais X igual a B, sendo A isso daqui e B isso daqui. Qual que é o valor do X? A mais quanto que dá isso, ó? No livro ele resolveu assim, ó. Ele usou a igualdade de matriz. Ele sabe que a matriz X tem que ser uma matriz do mesmo tipo que essa, porque você só pode somar elementos do mesmo valor, não é? Ou seja, 3 mais A tem que ser igual a 7. E marcou aqui, ó. 3 mais A igual a 7. Então, A igual a 4, ó. Tá mais 3, vem pra cá, menos 3. Ó. Menos 1 mais D tem que ser igual a 1. E partiu dessa ideia, ó.
e fez a mesma coisa com os outros 6 elementos, com os outros 4 elementos. E aí usou a igualdade e achou a matriz X, ó. Pode fazer desse jeito, ou você pode fazer assim também, ó. Eu já aproveitei o gancho para falar de subtração de matrizes também, tá? Adição só pode somar com matrizes do mesmo tipo. E subtração, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai mudar os sinais lá dentro, ó. É bem fácil também. Não tá A mais X igual a B? Igualzinho vocês fazem a equação de primeiro grau normal, ó. Não tá mais A? Vem pro lado de cá, menos A. Ou seja, a matriz X é igual a matriz B menos a A. Matriz X igual, ó, copiei a matriz B aqui, menos a matriz A. Copiei. Esse sinal de menos, ele vai fazer distributiva com todos os sinais aqui dentro, ó. Você vai fazer jogo de sinal com tudo, ou seja, vai mudar todos esses sinais aqui, ó. Ó, mais com menos, menos 3, e aqui você coloca um mais, porque o mais não muda nada, né, ó. Menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos, menos com menos mais, menos com menos mais, e menos com mais menos. Ou seja, mudou todos os sinais aqui, ó. E aí é só você somar essas duas matrizes igual você viu lá, ó. Esse, ó, 7 menos 3, 4, 5 menos 2, 3, 1 menos 1, 0, 1 mais 1, 2, 6 mais 4, 10, e 7 menos 2, 5. Dos dois jeitos que vocês fizerem, tá certo. Pode fazer assim usando subtração ou usando a igualdade, igual o livro fez aqui, ó. Tá bom? É legal vocês lembrarem que de propriedade, só para lembrar também, igual a propriedade comutativa. A matriz tem a propriedade comutativa. Ah, mas o que é isso? A ordem não importa na adição. Na adição, a ordem não importa, tá? Associativa, você pode associar elas de forma diferente, juntar, ó, A mais B mais C é a mesma coisa que A mais o resultado de B mais C também. Essa é a propriedade associativa, não muda nada. Ela existe um elemento neutro também, igual na adição, o elemento neutro não é zero? Nas matrizes, o elemento neutro é a matriz nula. Mas que raio que é isso, matriz nula? Deixa eu ver se eu marquei aqui matriz nula. Marquei. Ó, matriz nula é uma matriz que todos os elementos dela são zero. Ou seja, você pode somar isso daqui com qualquer outra matriz que vai ser o resultado dela mesmo, tá? Aí, falando de tipo de matriz também, o que é uma matriz quadrada? É quando o número de linhas e colunas são iguais, ó. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 3 colunas. Isso são matrizes quadradas. Matriz identidade, quando a diagonal principal dela é 1, ó, tem uma diagonal aqui, ó, uma matriz quadrada, tá? E a diagonal principal dela é 1, e os outros elementos é 0. Ó, a matriz identidade, a diagonal principal dela é 1, e os outros elementos é 0. Ah, mas essa é a diagonal principal? Então essa diagonal é o quê? Essa diagonal é diagonal secundária, tá? E aqui a transposta que eu já tinha falado para vocês, tá bom? Bom, continuando então. Matriz oposta, tá? Matriz oposta, ela é o contrário da outra. Por exemplo, a matriz A, ela é essa daqui. O que vai ser a oposta de A? Vai ser menos A. Ou seja, todos os sinais mudam aqui, ó. No livro tá falando de matriz oposta, igualzinho que eu falei de subtração de matrizes, ó. Ou seja, o que é subtração de matrizes? Você vai somar com a oposta, tá? É igualzinho eu fiz na equação ali, ó. Cadê? Voltando a equação. Ó, tava assim, ó, não tava o A mais X igual a B? Aí o A não tava mais, passou para cá menos? Ou seja, você está somando com a oposta, tá? A matriz oposta é só isso, é só mudar os sinais. Virando. Aí aqui tá mostrando os exemplos de subtração, mesmo esquema, é só mudar os sinais, ó, e somar, não tem erro nenhum, tá? Aqui tem exercícios resolvidos na página 78 que eu tô, ó, mostrando, resolvendo uma equação matricial também, tá? Bem tranquilo resolver essa equação matricial aqui, ó. É só você pegar aqui, ó, você não quer saber o do x? É só você passar o b para cá menos b,
o A para cá mais A, somar todos os valores, tá? E você acha o resultado. Não tem erro, não vou ficar fazendo passo a passo, senão vai ficar muito comprido, já está em 15 minutos isso daqui. E eu quero que vocês façam também os exercícios aqui da página 78, ó. Bem tranquilo de fazer. Lembrando, só pode somar matrizes se elas tiverem o mesmo tipo, mesmo número de linhas e colunas, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. A e J 10 por 12. O que significa esse 10 por 12? Ela tem 10 linhas e 12 colunas, tá? Tentem fazer, fazendo que vocês vão pegando prática e vão ficando bons. Esses daqui também, tá? Não precisa copiar nada, eu só quero que vocês resolvam para mim. Mandem a foto no WhatsApp. No WhatsApp não, no e-mail lá que eu passei para vocês, tá? E se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo, tá bom, gente? Então, por essa semana é só, tá? Mas faz todas as atividades direitinho, manda pra mim que eu tô computando nota nisso agora, tá bom? Tchau, abraço.